Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao Grupo Uniesp S.A. por nos estar proporcionando essa noite, a Faculdade de Tupã, a nossa diretora Mariane e todos os alunos e docentes presentes, tá? Gostaria de apresentar para vocês a nutricionista Gabriele. Ela é nutricionista, né, responsável técnica da Santa Casa de Misericórdia de Tupã. Ela está neste local há quase 14 anos. Além disso, ela também tem uma clínica, né? Ela atende na clínica e ela tem especialização em nutrição esportiva, alimentos funcionais, suplementação e fitoterapia. Gabi, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável, com muito conhecimento, né? E, pessoal, eu gostaria de falar uma coisa. As perguntas, caso vocês tenham alguma, vão deixando no chat e no final da apresentação a gente vai fazer um bate-papo, eu vou fazer algumas perguntas para elas e caso vocês tenham alguma dúvida, vão colocando aqui, que aí eu também incluo no final, tá bom? Gabi, passa a palavra para você. Muito obrigada. Olá, pessoal, boa noite. Como a Aline já me apresentou, eu sou a Gabriele. Eu sou nutricionista responsável pelo Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa de Misericórdia de Tupã. Eu estou lá há quase 14 anos e eu sou responsável por todo o serviço, tanto na parte clínica quanto na parte de produção também. Minha especialização hoje, eu sou formada pela FAI, para Faculdades Adamantinenses Integradas, e sou pós-graduada pela FAMERP, com o tema de alimentos funcionais, fitoterapia e suplementação, e pela nutrição esportiva. E eu vim hoje conversar um pouquinho com vocês e falar um pouco do meu trabalho, de como eu atuo dentro do hospital, como a nutrição hospitalar atua na Santa Casa daqui de Tupã. É uma vivência bem gostosa, não é à toa que eu estou lá há quase 14 anos, e eu amo o meu ambiente de trabalho. Então, vim contar um pouco para vocês sobre como funciona o trabalho lá e falar um pouco sobre as dietas, tirar um pouco as dúvidas de vocês. E aí, espero que vocês gostem. E como a Aline disse, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E no final, se vocês tiverem dúvidas, é só mandar que a gente responde, tá bom? O primeiro tópico que eu quero falar com vocês é a finalidade do serviço de nutrição e dietética, né? Ele é responsável por todo o fornecimento das refeições dentro do ambiente hospitalar, tanto dos pacientes internados quanto aos acompanhantes também. E o principal objetivo é garantir a qualidade e segurança na assistência nutricional prestada aos nossos clientes, que no caso são os nossos pacientes, tá bom? Eu vou falar um pouquinho para vocês como que funciona a questão da montagem das bandejas. Então, a definição consiste em montar as bandejas de acordo com a prescrição médica para os pacientes internados. O objetivo desse procedimento é a distribuição das refeições e essas bandejas são montadas de acordo com a indicação e contra as indicações de acordo com a patologia do paciente assistido. Quem faz essa montagem das bandejas, no caso, são as copeiras. E a orientação ao paciente para o procedimento, os pacientes são orientados quanto à prescrição médica da dieta e o que é permitido comer. Então, muitas pessoas têm uma certa dúvida de quem prescreve a dieta. E a prescrição da dieta, no caso, são dos médicos, tá? Então, são eles que prescrevem a dieta e, a partir daí, nós fazemos a montagem das bandejas. A gente usa todo o material descartável hoje dentro do nosso hospital. Então, bandeja descartável, guardanapo, talher, copos, carro de transporte das bandejas são térmicos, né, das refeições principais, no caso, almoço e jantar. E agora, por conta da pandemia, tínhamos um certo tempo atrás que nós fornecíamos as xícaras para os cafés da manhã e da tarde, porém, por conta da pandemia, foi retirado. Então, nada que vai para o corredor volta para o serviço de nutrição, tá?
Para a montagem das bandejas, das copeiras, elas não podem estar usando nenhum tipo de adorno, né? Anéis, pulseiras, relógios. Elas sempre estão de touca descartável, faz uso de máscara descartável, e toda bandeja, ela tem uma identificação do paciente e o tipo da dieta que ele vai receber. Porque pode acontecer, para que não aconteça, né, de você mandar uma dieta para o paciente e outra para o acompanhante, e vice-versa, um trocar, comer a refeição do outro, tá? A montagem das bandejas. Porciona o alimento na bandeja de acordo com o manual de dietas. Então, dentro do serviço de nutrição, a gente tem um manual de dietas, que lá consta todos os tipos de dieta que existe para atender dentro do ambiente hospitalar. Então, tem dieta para o diabetes, então nesse manual aparece lá quais alimentos que pode ser fornecido, para o hipertenso, enfim, para todas as patologias. Para que também, quando eu não estou lá, né, não estou trabalhando, elas estarem sozinhas, elas continuarem, dar continuidade nesse trabalho. É distribuído os talheres, sobremesa e copo de suco nas bandejas, e coloca-se na bandeja os carrinhos, nos carrinhos térmicos. Depois eu vou mostrar para vocês as fotos desses carrinhos, para vocês terem um conhecimento. Porque, acredito eu, assim como eu não conhecia nenhum outro tipo de serviço, nenhum serviço de nutrição e dietética hospitalar até começar a fazer o estágio, né? Então, a partir dessas fotos, dessa apresentação, vocês conseguem já ter uma ideia de como vai ser o estágio de vocês, como que é o ambiente. O risco que tem o paciente receber alimento de casa, esse alimento vir contaminado e não ter os alimentos específicos para a patologia que ele está ali para tratar, né? Acontece, por exemplo, de um paciente estar com uma dieta hipossódica, ou então sem sal, 100%, e eu não aceito a dieta do hospital, não gosto da comida do hospital, porque é sem sal mesmo, porque faz parte do tratamento dele, e o paciente quer trazer de casa essa comida. Porém, essa comida que vem de casa, por ser mais gostosa, por ter mais o sal, o sódio, ela acaba o paciente aceitando, e isso a gente não pode permitir. Mesmo porque também se traz algo de casa e essa comida também vem contaminada, pode acontecer de um paciente piorar o quadro dele, né? A gente tem um registro do número de refeições servidas no hospital para os pacientes e acompanhantes. Mesmo porque a gente trabalha hoje, o nosso público-alvo, o público maior é o público SUS, então tudo isso é computado, então às vezes já acontece de recusou comida, quero comer 2 bandejas, isso a gente não pode fazer, isso é tudo determinado, são regras da casa e da lei, né, legislação, a gente tem que seguir. Então, tem tudo registrado, marcado certinho. Para qual paciente, se ele já recebeu a dieta. Então, vou falar um pouquinho do fluxograma, como que funciona. O paciente interna na nossa instituição. O médico vem, ele prescreve uma dieta. A enfermagem comunica o serviço de nutrição, ou eu vou em algumas alas, por exemplo, eu faço a visita diária na UTI, nas UTIs, nós temos hoje 2 UTIs, uma com 12 leitos e a outra com 9 leitos, então eu vou até a UTI e eu pego essa prescrição de dieta. O que eu posso falar para vocês como experiência? A medicina, o médico em si, ele não tem muito conhecimento do que vai em cada tipo de dieta. Então, às vezes ele prescreve um tipo de dieta e quando eu vou, principalmente na UTI, que eu não consigo, eu sou sozinha no hospital, nessa parte, ele não consegue especificar o que ele realmente quer passar para o paciente. Então, eu indo na UTI, eu tendo contato direto com o paciente, com o médico, eu consigo conversar e discutir o tipo de dieta melhor que vai ser ofertado ao paciente, tá? Mas nas alas, como é um hospital muito grande, as alas da enfermagem comunica o serviço de nutrição e as copeiras vão até essas alas pegar as prescrições dessas dietas. O serviço de nutrição prepara esse alimento, aí o paciente tem essa dieta prescrita e aí a gente acaba encaminhando a comida, tá? A copeira que faz a distribuição da comida, tá bom? Mas tudo isso a partir da operação da prescrição do médico. Então, por exemplo, o médico às vezes coloca lá que o paciente está em jejum e que ele vai passar por algum exame, algum procedimento, e é só a partir da liberação do médico que a gente pode fornecer essa dieta, tá bom? Aqui eu coloquei umas imagens para ilustrar para vocês o momento em que elas
Então, analisando a prescrição da dieta e separando. Então, assim, cada bandeja vai identificado com o nome do paciente, o tipo de dieta para cada ala, né? E o momento em que elas estão porcionando a dieta. Aqui, por exemplo, é um exemplo de um cardápio para um portador de diabetes, né? Aqui é uma bandeja que foi servida semana passada. Então, a gente tem cardápios diferenciados. A gente trabalha com 4 semanas de cardápios. Então, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. E existe um cardápio geral. E dentro desse cardápio geral, a gente faz as separações dos tipos de dieta. Então, por exemplo, pacientes que são diabetes mellitus, que são portadores de diabetes mellitus, eles têm que consumir alimentos de carboidratos de baixo índice glicêmico. E aí é onde a gente trabalha com arroz integral, tá? Então, aqui é uma bandeja, nessa bandeja eu tenho o arroz integral, o feijão, um franguinho grelhadinho, cozidinho, bem temperadinho, e uma salada, tá? Aqui é uma dieta leve, nada mais é do que uma sopa. Então, normalmente o paciente que vem pós-jejum, o médico sempre introduz uma dieta leve, porque às vezes o paciente ficou em jejum por um período muito longo. E aí, para não iniciar já com uma dieta geral, ele acaba introduzindo a dieta leve, tá? Essas dietas a gente considera todo como dieta via oral, tá? Porque a gente vai falar sobre os outros tipos de dieta. Aqui é a dieta geral. Então, nesse cardápio, era o arroz, o feijão, arroz branco, um bifinho de carne moída parmegiana, uma batata sauté e uma saladinha. Então, dieta geral, vem todos os temperos. Tem pessoas que falam, eu não como comida do hospital porque ela não tem sabor, porque não tem sal. Mas a dieta geral, não. A dieta geral é comida que normalmente a gente faz uso em casa, tá? É o que a gente já consome em casa. A gente tem nós temos que seguir um parâmetro que tem uma avaliação, né, de controle de qualidade, e a gente tem que estar sempre atento à aceitabilidade dessas refeições, tá? A outra coisa que eu esqueci de falar é que essa dieta leve, para os acompanhantes da ala SUS, normalmente a gente só fornece a dieta leve, tá? Então, a gente não fornece a refeição tradicional dessas da bandejinha, da dieta geral, no caso, né? E aqui é o carrinho de transporte dessas bandejas, é um carrinho térmico. Então, nas refeições principais, almoço e jantar, vai ser distribuído nesse carrinho, tá? No café, não, o carrinho é carrinho aberto. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as dietas interais. As dietas interais são os pacientes que são alimentados por sonda nasointeral, normalmente gástrica, né? Onde o médico, provavelmente o paciente está com alguma dificuldade em deglutir, está com alguma obstrução de garganta, né? E aí onde o médico solicita a passagem da sonda e a gente introduz a dieta interal. Hoje no mercado a gente tem diversos tipos de dietas interais, né? Então, além da dieta geral, padrão, a gente tem dieta específica para o diabetes, tem dieta específica para casos de diarreia, que normalmente há anos atrás, quando o paciente apresentava diarreia, já era suspensa a dieta. E hoje não, hoje a gente já tem dieta específica, então não precisa ser suspensa essa dieta. Tem dieta que são hipercalóricas, hiperproteicas, tem dietas mais ricas em fibras. Enfim, hoje a gente tem no mercado vários tipos de dieta que a gente pode trabalhar. Não são dietas baratas, né? Tem um alto custo, porém, graças a Deus, aqui a gente consegue fornecer isso para os pacientes. Aqui que vocês estão vendo são os frasquinhos, então essas dietas interais são passadas a sistema aberto, né? Essas aí são as dietas interais sistema aberto. E não sei se vocês repararam, mas embaixo, quando os frasquinhos já estão porcionados, tem diferentes quantidades de frascos de um para o outro. É que na foto não dá para ver, mas também cores diferentes, porque são diferentes tipos de dieta. A gente faz isso no lactário, então tem um espaço, uma ala específica para preparo dessas dietas. Na verdade, a gente só fraciona, né? São dietas líquidas, que vem como se fossem caixinhas de leite. A gente só abre e coloca nos frasquinhos. E aí, assim,
Normalmente são o paciente, esse frasquinho, essas dietas são fracionadas ao longo do dia, né? Dependendo da prescrição, 4, 5 vezes ao dia, onde a gente acaba adequando as quantidades das dietas e o tipo de dieta de acordo com a patologia do paciente, de acordo com a avaliação nutricional que é feita, tá? Esses pacientes são avaliados. A gente tem como protocolo, às vezes, por exemplo, final de semana, que eu não estou lá, não tem avaliação, né? A gente tem como protocolo, sempre quando o paciente introduz uma dieta integral, a gente inicia o processo fornecendo uma pequena quantidade, algo tipo 50 ml a cada 3 horas, a cada 4 horas. E aí, de acordo com a aceitabilidade do paciente, se não houver intercorrências gastrointestinais, a gente vai aumentando até eu fazer a avaliação e determinar qual a quantidade necessária para atender as necessidades nutricionais desse paciente, tá? Aqui é o momento em que a funcionária do serviço, está fazendo o fracionamento, o porcionamento das dietas, e o nosso estoque. Então, só para vocês terem mais ou menos uma noção e visualizar os tipos de dieta que são diferentes, tá? Isso, assim, existem diversas marcas, né? E também isso ajuda muito nós, porque é uma forma da gente conseguir ter acesso à compra dessas dietas num preço melhor, né? Onde quanto mais variedade tiver, melhor tem questão de custo, né? De custo-benefício. E aqui é um pouquinho da dieta de nutrição parenteral. É algo que há tempos, quando eu me formei, a gente não chegou a nem visualizar isso, porque era muito difícil. Essa dieta parenteral é acesso venoso, é como se fosse uma bolsa de soro, e ela é muito cara. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo de custo, só para vocês terem aquela dieta interal, sistema aberto, por sonda nasointeral, ela tem em média de um custo de 18, 20 reais o litro. E a gente tem que parar para pensar que normalmente a maior parte dos casos não fica só em 1 litro para cada paciente, né? Essa daí, a nutrição parenteral, é uma bolsa de 900 ml, não chega nem 1 litro, e passa de 200 reais. Não sei se vocês estão percebendo, mas essa bolsa, ela tem 3 fragmentos. Elas são separados. É o fragmento da proteína, do carboidrato e do lipídios. Então, na nutrição parenteral, as dietas não contêm vitaminas. Essas vitaminas, a necessidade do paciente é adicionado. E já na dieta integral já vem o alimento completo, tá? Aqui fala um pouquinho da aplicação da nutrição parenteral, então os acessos, né, que é venoso e periférico. E antigamente não se falava muito dessa nutrição parenteral. Hoje a gente tem vários casos, né? E voltando aqui nas dietas integrais, sumiu, Gabi. Sumiu as fotos. Sumiu a apresentação. Sumiu. Não é? A minha só tá aparecendo os slides, não tá aparecendo as fotos. Voltando a falar das dietas integrais, era muito difícil ter um paciente com dieta integral. Hoje a gente tem vários casos. Então, assim, normalmente eu tenho em média de quase 20 pacientes internados com dieta integral no dia, né? Então, hoje gera em média de 15 a 20 pacientes internados com a dieta integral. Com a parenteral, são casos esporádicos, porém a gente já vê com mais frequência. Então, uma vez por mês, por exemplo, aparece um paciente com essa dieta parenteral, tá? A dieta parenteral são casos mais restritos, porque são aplicados para pacientes que normalmente têm algum problema, assim, que não consegue passar essa sonda, ou algum problema gastrointestinal, que não consegue fazer a digestão dos nutrientes na dieta integral, né? Porque como é intravenoso, parenteral, o nutriente já cai direto para a corrente sanguínea, né? E é isso. Eu acho que o que eu quero passar para vocês é que é uma área muito interessante, porque a cada dia vocês têm uma novidade, não é aquela coisa de todos os dias a mesma coisa. Então,
No dia a dia, a gente tem que estar sempre estudando, porque a cada dia aparece uma patologia diferente. Então, é uma pesquisa após a outra, dia após a outra. Hoje eu trabalho, como eu falei para vocês, na parte clínica, na parte de produção. Então, é bem corrido. Esse ano nós ganhamos... Eu também estou responsável estou como coordenadora do Banco de Leite Humano da Santa Casa, que agora está aqui na Santa Casa de Tupã. E agora eu consegui contratar uma nutricionista para ficar também trabalhando lá. Então, quando eu não estou, ela está lá para me ajudar. E ela fica com essa parte do banco de leite também. E eu acho que é isso que eu queria falar para vocês também, é que a área da nutrição hospitalar é uma área muito gratificante, porque você vê o paciente entrando no estado nutricional, e quando ele recebe alta, ele sai bem melhor, né? Então, assim, a melhora do paciente é muito gratificante isso para a gente, né? A gente poder, de uma certa forma, ajudar o nosso próximo através da alimentação é muito legal. Daquele paciente que interna não conseguindo comer nada e depois saindo de lá comendo de tudo e curado da patologia que ele internou, né? Mas acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, Aline. Tenho várias. Bom, complementando aí o que você falou, né, da satisfação de ver um paciente chegando debilitado e saindo melhor, deve ser muito satisfatório mesmo, mas a equipe inteira eu acho que tem que trabalhar com amor, né, porque se não tiver amor, né, dedicação, empatia pelaquela pessoa que está ali, né, entender que às vezes a pessoa pode ser que não esteja aceitando a dieta porque muda totalmente o hábito alimentar, né, quando tem uma patologia. Então, tem que ter um pouco de psicologia também, né, para poder entender esse paciente, que ele está habituado com uma alimentação, por exemplo, com muito sal, e após a internação ele tem que manter uma dieta mais restrita, né, com sal aí, hipossódica. Então, às vezes, pode ser que tenha alguma restrição, né, desse paciente de não estar aceitando a dieta por conta disso. Então, eu acho que não é só oferecer uma alimentação, é dar amor, né, ter atenção, ter paciência, compreensão com esse paciente que às vezes não quer dieta, né, que acontece. E assim, a psicologia a gente tem que trabalhar muito, tem que ter muita paciência e saber lidar com isso, né? Porque, por exemplo, principalmente para os diabéticos, que eu montei a bandeja aí para vocês ter uma ideia, a aceitabilidade do arroz integral para eles é muito ruim, né? Então, eles falam para mim, diminui o arroz branco, coloca só um pouquinho, mas eu prefiro arroz branco, né? E até você conversar e explicar o porquê do arroz integral, como é o processo de digestão desse carboidrato, da absorção desse carboidrato, né? Então, isso tudo a gente tem que trabalhar. Acontece também, como eu já vi, do médico, Gabi, passa lá no quarto, conversa com a família, orienta a família, tá? Que eles estão com dúvida na dieta, e eu chegar no quarto e mandar as dietas certinho, né? Tudo prescrito bonitinho, e eu chegar no quarto e o paciente está comendo um pacote de pipoca doce. Mas, isso aqui não pode. Então, assim, são coisas que pra gente é muito lógico, né? Então, nossa, como que não pode? Claro que não pode, né? Mas para eles não têm entendimento, mesmo porque o nosso público maior são pessoas idosas, né? São pessoas, assim, que não têm conhecimento nenhum. Então, até você explicar, e também a gente tem que pensar que também há casos de atender aqueles pacientes que não têm uma condição financeira muito boa, então, que vivem em cesta básica, e a cesta básica é o arroz branco. Então, como que a gente tem que orientar esse paciente quando vai embora para casa de alta, de como ele vai consumir esse arroz branco, de que forma que a gente vai ter que trabalhar nisso, né, para poder ele dar continuidade no tratamento em casa. As dietas hipossódicas, né, ou até as dietas sem sal, que tem as dietas sem sal que não pode nada de sal, né, a hipossódica ainda, os alimentos são preparados totalmente sem sal, e a gente fornece um sachêzinho de 1 grama de sal, né, para você distribuir na bandeja. E aí, às vezes acontece do paciente trazer o potinho de sal de casa. Então, isso acontece em várias coisas, né, mas assim, é complicado, não só pela questão do paladar. Vamos pensar no paciente que interna por algum tipo de alguma alergia. A dieta para alergia, ela é muito difícil, assim, porque não pode nada corante, nada de conservante, não são todos os temperos naturais mesmo que pode.
Então, isso é bem complicado. Aquela coisa, você trabalhar no ambiente hospitalar vai muito mais do amor ao próximo, né? De você ter paciência, mesma coisa minhas funcionárias, as funcionárias, as copeiras, tem que ter muita paciência. Então, por exemplo, ele não está comendo, não está aceitando, está lá com prescrição de dieta geral, mas não está conseguindo comer. Vamos chegar no quarto lá, o senhor não quer comer a comida? Vamos fazer uma vitamina? O senhor quer que eu traga uma fruta? Tentar ofertar outro tipo de alimento para ver se ele sente vontade de comer outra coisa, né? Essa semana eu tive a experiência de um idoso que ele não está comendo nada. E assim, ele estava numa fase que, filha, para que eu vou comer? Olha a minha idade, para que viver mais? E aí você vai conversando, você não fica sendo aquela... Você vai tentando ter a psicologia, né? E aí, enfim, ele falou para mim que ele estava com vontade de comer frango com polenta, frango e molho com polenta. E era algo que não estava no nosso cardápio naquele dia, mas a gente vai e faz. Então, assim, por quê? Porque a gente quer ver o paciente se alimentando, né? E a partir do momento que você prepara esse alimento com amor, com certeza a melhora do quadro dele, da patologia, né? Vai ser outro, né? E outro, ele vai te guardar para sempre. Em algum momento ele vai lembrar de você, né? Do hospital, então é gratificante, é muito gratificante, assim, você gostar da profissão. Uma experiência como aluna, né? Você como eu não conheço outro ambiente hospitalar não ser ali, porque eu fiz estágio ali, né? Então, mas assim, quando você é aluna, você vê muito superficial das coisas, é um período muito curto de tempo, né, dentro de um estágio. E eu nunca imaginei que eu estaria trabalhando ali um dia, né? Eu tinha medo, a primeira avaliação que eu fiz, eu senti medo, e eu sinto muito isso nos alunos, né? Porque é uma insegurança, é diferente de você trabalhar com ambiente do paciente no ambulatório, né? E depois você estar ali e falar, agora é hora, então agora eu tenho que colocar a mão na massa. E eu sempre tive isso na cabeça, eu tenho que aprender sobre isso. Parece que eu já sabia que um dia eu ia ter que estar lá, né? Mas é muito gostoso, porque ali você vê de tudo, né? Você vê a parte da nutrição na parte da produção e da clínica, né? E além de atuar também nessa parte da dieta, acaba tendo que fazer um pouco de educação nutricional também, né? Para o paciente tentar entender o porquê daquela alimentação, fazer ele entender, não simplesmente falar, tá aí, tem que comer, mas trabalhar essa educação nutricional não só do paciente, mas da família também, né? Para orientar, não levar pipoca doce, né? Os alimentos que não são permitidos naquele momento também. É complicado. Mas tá certo, né? Os familiares, eles acreditam que, de uma certa forma, eles levando algo assim, eles estão agradando, né? Uma forma de carinho para o paciente, mas, na verdade, eles estão atrapalhando o tratamento e está prolongando o tempo dele dentro da internação, dentro do ambiente hospitalar, né? E você tem que falar tudo com um certo jeito, né? Porque não é fácil para eles também, porque eles não entendem, né? Mas é muito legal, muito assim, interessante. Assim, e nós falamos só de alguns tipos de dieta, né? Tem diversos tipos de dietas, tem várias, né? E então, assim, a cada dia tem algo diferente, algo novo, uma patologia nova, assim. Há 14 anos que eu tô lá, mas no dia a dia eu pego o livro para ver. O paciente internou com tal patologia, a dieta dele é tal. Você para e fala, poxa, não... Aí você pega o manual, porque você faz o manual, você não faz diariamente, né? Você pega e fala, nossa, isso daqui eu tenho, vou ter que pesquisar, eu tenho que montar um manual, né? É bem legal. Mas assim... Desculpa, pode falar. Não, e eu falo, a cada dia a gente vai aprendendo, isso para nós é muito, assim, acaba na nossa formação, né? É uma rotina sem rotina, né? É uma rotina sem rotina. Quantas refeições, assim, que tipos de refeição o hospital oferece para o paciente? Café da manhã? A gente fornece 5 refeições ao dia, o café da manhã, o almoço, o café da tarde, o jantar e a ceia. Ah, legal. E quantos pacientes, em média, vocês têm diariamente? Hoje a Santa Casa ela está com 2 unidades, né? Santa Casa 1 e Santa Casa 2, unidade 1 e 2. Eu creio hoje, a gente tinha em média de 127 leitos, né? Agora eu creio que nós já estamos chegando aos 150 leitos já, juntando as 2 unidades, né? Aumentou por conta da Covid, né?
Porque como agora temos 2 unidades, a nossa maternidade foi para a unidade 2. E aí esses leitos que eram da maternidade se tornou ala Covid, né? Então nós temos hoje a ala Covid UTI e ala Covid enfermaria. E tem alguma média, assim, de permanência do paciente no hospital? Ou cada caso é um caso e é difícil falar? Cada caso é o caso, assim, são esporádicos. Tenho pacientes lá que está desde janeiro, lá, por exemplo, mas, assim, casos esporádicos. E, normalmente, o paciente que sofre alguma lesão cerebral, algum AVC, né, e aí deixa alguma sequela e, assim, são casos esporádicos. Então, o paciente tem aquela melhora e fala, vai receber alta, de repente ele volta de novo, cancela a alta. Isso acontece, né? Mas tem, tipo, uma média, assim, em torno de 3, 4 dias, que é a média, assim, de permanência? Pelo menos uns 3 dias. Pelo menos uns 3 dias. Mas hoje a nossa taxa de ocupação, a porcentagem de ocupação, assim, já era em média de 80%, 90%. Quando não está no total, né? Mas está bem resultado. Você falou que quem prescreve, né, a dieta é o médico. E aí você entra com a parte nutricional. E como que é definida essa questão de volume, do tipo de dieta, enfim, nessa parte da dieta, tanto via oral quanto a interal? A dieta oral, vamos pensar aí que ele prescreve uma dieta hipoproteica. Eu tenho um protocolo e aí ela já sabe que aquele paciente que está com dieta hipoproteica dentro do cardápio geral, de dieta geral, porque eu monto o cardápio geral, ela já tem as especificações do que vai colocar na bandeja dessa dieta hipoproteica, né? Então, isso já tem como formulário, né? Um protocolo, né? Para elas poderem seguir. Porque senão todo dia você não consegue. Às vezes você fala para uma, não fala para outra, enfim. Então, tem esse protocolo. A questão das dietas interais, também nós colocamos como protocolo sempre iniciar uma dieta com esse volume pequeno de 50 ml, né? De 3 em 3 horas, ou de 4 em 4 horas. Isso depende muito de quanto tempo o paciente está em jejum. E aí, acompanhando a evolução do paciente. Porque se você introduz a dieta interal num volume grande, por exemplo, de 300 ml, no caso, pode dar distensão abdominal, o paciente pode apresentar vômito, pode apresentar diarreia, enfim. Então, isso acaba agravando mais o quadro dele, né? Pacientes que fazem uso muito prolongado de antibióticos são pacientes que normalmente apresentam episódios de diarreia. E aí a gente tem que também trabalhar nisso, né? Entrar com probióticos para refazer flora intestinal, glutamina, né? Então tem tudo isso que tem que ser analisado. E aí, na parte de dieta interal, você faz avaliação em todos os pacientes ou tem algum protocolo que você segue em relação à quantidade, essas coisas? Eu não consigo fazer a avaliação em todos os pacientes que introduzem a dieta interal. Porém, nos pacientes porque são muitos, né? E aí, cada avaliação, pelo menos meia hora, você acaba perdendo, assim, você acaba, né, tendo para cada paciente. A gente faz todo paciente que vai embora com a dieta interal, que faz uso da dieta interal, a gente faz uma avaliação assim, mais específica, né? Isso os médicos já fazem esse acompanhamento também. Hoje a gente consegue, muita coisa mudou de quando eu entrei para agora, assim, os médicos são mais conscientes, né? E é como eu falei, eu já escutei muito de médico que eles não têm tanto conhecimento de tipos de dieta, o que vai em uma dieta, o que vai na outra, eles não sabem. E aí eles hoje estão bem abertos assim em discussão. Gabi, meu paciente, ele é um hepatopata, ele tá com isso, ele tá com aquilo. O que você. Vamos entrar com essa suplementação, vamos entrar com essa dieta, doutor, eu acho melhor. Então tá. E a gente tem que pensar também que as dietas via oral têm as dietas modificadas em consistência, né? Eu tenho dieta líquida, eu tenho dieta pastosa, eu tenho dieta sem resíduo. Então, tem diversos tipos de dieta. Então, isso vai de acordo com cada caso de paciente, né? Isso é muito importante mesmo, porque mostra a relevância que a nutrição tem na saúde do paciente, né? Hoje os médicos estão mais abertos, digamos que eles estão mais tranquilos em passar essa informação para uma pessoa especializada mesmo, né? Porque a gente sabe que antigamente era o médico que prescrevia
mesmo que o nutricionista não concordasse, a dieta tinha que ser orientação do médico, né? E hoje não, eles já entram em contato para trabalhar realmente com uma equipe multidisciplinar, né? Que isso é muito importante. Eu tive vivências assim de médicos que não aceitavam a minha orientação, e hoje, graças a Deus, assim, o grupo de médicos amigos, a gente trabalha em conjunto, é bem gostoso, né? E essa questão da avaliação do paciente, como eu falei, é a vivência minha ali dentro, né? Então, eu sou sozinha para quantos pacientes? Eu não consigo avaliar todos os pacientes, mas tem hospitais que tem a parte de nutricionistas clínicas, né? Então, são separados. Então, acho que com isso conseguiria abranger mais, né? Melhor o tratamento em si. É que, infelizmente, a gente não consegue, mas, assim, nós estamos evoluindo. Esse ano já teve a contratação de mais uma, né? Então, quem sabe um dia, né? E aí acaba que você dando prioridade para os casos mais graves, então, Sim, né? são os pacientes mais graves. A gente acaba tendo esse contato direto. A não ser quando tem algum caso esporádico, os médicos me solicitam. Daí eu vou. Ah, legal. E quais são as dietas, assim, via oral que é mais utilizada, assim, no dia a dia? As dietas que seria da sua rotina, assim mesmo, que todo dia tem, enfim, as mais comuns. Dieta branda, dieta hipossódica, a hipoglicídica, que é para o diabetes. E como nós temos a hemodiálise lá dentro da Santa Casa, então é muito normal, é muito comum acontecer internações de pacientes com renais crônicos, né? Então, as dietas hipoproteicas, hipocalêmica, então isso diariamente tem pacientes internados com essa dieta, né? E como eu disse, tem as dietas brandas, mas assim, às vezes acontece de ter um paciente que ele precisa de uma dieta branda, porém que seja hipossódica e que seja para diabetes, que seja hipoproteica, então a gente não tem só esse ponto, né? Então você tem que começar. Na branda pode isso, mas não pode porque ele é hipossódica. Então você vai dosando. Individualizando, né? Não tem jeito. E, Gabi, existe alguma diferença na alimentação, por exemplo, para pacientes do SUS, particular, plano de saúde? Existe essa diferença? É bem pouco, porque lá a gente preconiza muito o atendimento igual de um para o outro, né? Na verdade, eles só ficam assim, internados em quartos, em alas separadas, diferentes, né? E, por exemplo, para o particular, vai uma sobremesa nas refeições principais e um copo de suco natural. Coisa que no SUS a gente não consegue fazer isso. Porém, é aquele caso, né? Eu tô com um paciente que não está se alimentando bem, ele perguntou se não pode um suco, a gente manda um suco. Ele aceita uma gelatina, manda gelatina. Não deixa sem atendimento, não deixa de atender esse paciente, as necessidades dele. Porém, assim, são casos esporádicos. Então, se tiver a solicitação, nós vamos enviar. Vai de acordo com a necessidade, né? Tem um padrão, mas pode sair da regra em caso de necessidade. Muito legal isso. E em que condições o médico pode prescrever uma dieta integral? Então, sempre para aquele paciente, ou que ele está em coma induzido, né, que ele não vai se alimentar via oral, ou quando ele está com alguma dificuldade em deglutir, normalmente sequelados de doenças neurológicas, né, os AVCs, né, eles acabam prejudicando a parte da deglutição, né, os Parkinson também, no grau do Parkinson, ele acaba tendo dificuldade nessa deglutição. E aí, onde ele acaba prescrevendo. Ou algum câncer, CA, de garganta, né? Nesses casos, mas... E, por exemplo, quando o trato gastrointestinal ele está comprometido, né? Que tipo de terapia nutricional geralmente vocês utilizam no hospital? Depende do quadro da intercorrência gastrointestinal. Se for uma absorção de nutrientes, então tem dietas interais, por exemplo, hoje, que ela é integral, porém ela é hidrolisada. Então, assim, os nutrientes são praticamente digeridos, né? Eles já são prontos para absorção. Então, você consome ele, já cai no trato gastrointestinal, já é absorvido. E aí, não parenteral, em casos mais esporádicos, em caso mais grave, né? Em paciente mais grave, que esse trato gastrointestinal realmente não tolera nem esses nutrientes hidrolisados. Está comprometido, né? Bom, você falou também que a nutrição integral é diariamente, né? Em torno de 15, 20 por dia aí. E você tem também a nutrição parenteral.
Talvez por ser um custo maior, não é com tanta frequência, né? Mas tem algum caso de ostomia também? Ou Tem. com que frequência? Na verdade, o processo de avaliação é o mesmo, né? O paciente só que ele tem que ir para o centro cirúrgico para colocar essa sonda direta no jejum, no estômago, né? Mas a formulação da dieta em si é a mesma, a prescrição, a dieta integral fracionada, tudo certinho. Mas isso é algo comum de acontecer. E aí, no caso, são principalmente nos pacientes que têm algum CA de garganta, né? Que daí não passa a sonda, né? Eles não conseguem passar a sonda. Algum tumor destruindo. Mas a ostomia não é tão frequente como a parenteral, por exemplo. Ou as duas têm a mesma frequência? A ostomia é mais frequente do que a parenteral. Nossa. De pelo menos 2 pacientes por semana tem. Nossa, que legal. Legal sim, né? Para quem trabalha com isso, é uma experiência, né? Dentro do ambiente hospitalar, você vê de tudo. Não tem uma coisa que você não vai ver isso. Você vai ver. E vocês, então, utilizam tanto o sistema aberto como o sistema fechado para as dietas, né? Hoje eu trabalho com o sistema aberto devido à questão financeira, né? O custo da dieta sistema aberto ser mais... O preço dela é melhor, mais acessível. A dieta sistema fechado já trabalhamos, né? Que daí ela não precisa passar por esse fracionamento. Você não precisa fracionar nesses fracionamentos. Normalmente vem embalagens de 1 litro, em que a gente conecta o equipo e essa embalagem ela acaba sendo gotejada, né? Fornece para o paciente em 24 horas. Então, a partir do momento que você conecta o equipo, ele fica correndo em 24 horas. Então, tanto para parenteral quanto para ostomia também utiliza o sistema aberto? Não, parenteral não tem sistema aberto, é só aquelas intravenosa, né? Daí é 24 horas também que corre. A ostomia também é fechado ou pode ser o aberto também? Pode ser aberto, pode ser fechado. Legal. Existe algum motivo específico, assim, para não optar pelo sistema fechado? É por questão de custo mesmo, né, que você falou. Porque assim, se você pensar em questão de... não tem tanta mão de obra, não tem tanto manuseio, então o risco de contaminação é menor. E o trabalho assim, acaba melhorando a questão da enfermagem mesmo, porque quem coloca esses frasquinhos de dieta lá são o pessoal da enfermagem, quem conecta o equipo, né, e passa no paciente, é o pessoal da enfermagem. Então, isso eles fazem uma vez só, eles não precisam fazer 6 vezes ao dia do sistema aberto, por exemplo, né? Porque essa equipe é conectada numa bomba, e essa bomba, ela vai registrando essa introdução dessa dieta. É tudo... controlado, né? Controlado. E como que você consegue realizar o acompanhamento e a evolução desse paciente? Você passa todos os dias? Com que frequência? Como que é esse acompanhamento? Normalmente, eu estou em contato direto com a enfermagem, então estou sempre conversando com a enfermagem. O paciente fulano de tal, introduziu a dieta ontem, apresentou como concorrência, né? E aí, entre nós, a gente vai se falando. E vocês realizam ou já realizaram algum tipo de pesquisa de satisfação para saber se a comida está com uma aceitabilidade legal entre os pacientes? É claro que, assim, dependendo da dieta, o paciente não vai aceitar mesmo, né? Principalmente se for totalmente diferente do que ele costuma consumir, como, por exemplo, uma dieta hipossódica, né? Hipolipídica, enfim. Existe alguma pesquisa que vocês façam para saber se está tendo uma satisfação ou não? Sim, a gente faz sim. E graças a Deus tem uma boa aceitação, né? É claro que a gente não consegue agradar todos, mas a aceitabilidade é muito boa. É o suficiente, né? E nos casos, assim, é que você mais ou menos já falou, mas em relação a casos que o paciente ele não aceita a dieta de forma alguma, tem algum protocolo, alguma coisa que vocês passam para reverter esse quadro? É como o caso que eu expliquei, eu vou até lá e eu tento, numa conversa, falando de um alimento, de outro, até eu achar uma forma de eu oferecer um cardápio diferente, e aí ele, eu quero tal coisa, então a gente faz isso. Ou então, por exemplo, então a gente
suplemento, né? Que às vezes a aceitabilidade é melhor de um suplemento. Uhum. E no caso da dieta interal, já houve algum caso do paciente não aceitar, né, se recusar a se alimentar por esse meio? Paciente consciente orientado, né? Ele relata, assim, às vezes, quando introduz a dieta, o início, né, de ter algum desconforto tal, mas não assim, não vou passar, não quero. Isso é difícil. Menos trabalhoso, né? Porque é difícil uma pessoa consciente tentar convencê-la de que aquela é a melhor forma, né, de se alimentar. E existe algum caso, por exemplo, da pessoa se alimentar via oral e enteral ao mesmo tempo? Sim. Essa semana eu tenho um caso de um paciente que ele fez ostomia, ele tá com a sonda de ostomia, e ele tem um CA de garganta, né, de laringe, e ele estava aceitando algumas coisas via oral. Então, assim, como ele perdeu muito peso, o médico falou, não, vamos manter as duas vias, né? Então, e para desmamar de uma dieta interal também, que às vezes acontece do paciente, o médico passou a dieta interal, porém ele vai melhorando o quadro, e aí a gente introduz uma dieta pastosa, por exemplo, via oral, passando a interal junto com a pastosa oral. E aí vai desmamando, então vai diminuindo a quantidade da interal para o paciente até sentir fome, senão ele estando com o estômago cheio, ele não vai aceitar porque ele não vai sentir fome. E aí a gente vai desmamando esse interal e vai introduzindo. Não tira já de cara a sonda, por exemplo, ele aceitou a comida agora, eu vou tirar a sonda. Não. Então a gente deixa aos poucos até o paciente se estabilizar. Ok, legal. E no momento da alta, assim, que tipo de orientação é realizada para o paciente ou para a família em relação à alimentação mesmo, seja ela via oral, enteral, enfim? Existe algum manual informativo que vocês entregam? Como que funciona essa parte? Normalmente eu faço orientação impressa, entrego uma orientação impressa, né? E aí tira todas as dúvidas ali no momento da alta. Isso, e às vezes acontece de ter pacientes idosos que não têm acompanhantes. Tem casos de pacientes que não sabem ler e escrever. Então, aí você tem que ir lá, de uma certa forma, fazer uma anamnese, e aí, em cima do que ele te falar, você adequar de acordo com a dieta. Então, se o senhor comia tanto disso, o senhor vai comer isso. Então, isso acontece. E aconteceu já vários casos comigo, do paciente, o acompanhante não ter leitura, não saber ler e escrever. Então, como que você vai entregar uma orientação por escrito? É, mais complicado, né? E no caso de, por exemplo, um paciente interal que vai para casa, né, vai com alta, com a interal, e ele não tem condições de estar comprando a dieta interal. Como você disse, né, 1 litro é em torno de R$ 18, e isso é um custo, porque às vezes não é só 1 litro que o paciente toma, e mesmo que ele tome... Não é 1 litro, né? Geralmente não é, né? Mas mesmo que fosse, isso é por um longo período de tempo aí, todos os dias, R$ 18. Às vezes é eterno, né? Às vezes é eterno. O paciente não volta, não retira mais a sonda, né? E aí, a gente tem programa do governo, né, que ele fornece as dietas. Então, esses pacientes, até por isso que todo paciente que vão de alta, embora com a dieta integral, a gente tem que ir lá fazer essa avaliação, a gente preenche uns formulários, entrega tudo para a família procurar o município fornece essa dieta por um período, e depois esse formulário é encaminhado para a Secretaria do Estado, que o Estado já fornece direto na casa do paciente essas dietas. Mas para vocês terem uma ideia, uma dieta padrão, 1 litro fornece 1.200 calorias, né? E aí 1.200 calorias num homem é muito pouco, né? Então é bem difícil ficar num litro só. E aí depois também não tem só a líquida, né? Tem a em pó, então eles conseguem fazer uma diluição melhor. Então tem toda uma orientação também em relação a isso na alta, né? Hoje a gente não trabalha mais com em pó, né? Mesmo porque é muito trabalhoso e são muitos pacientes, né? Então Sem contar que a contaminação é maior também, né? Porque envolve manipulação, mais manipulação ainda, equipamento, né? E já aconteceu, por exemplo, de você receber um paciente com interal ou na alta, a família relatar que não vai utilizar a alimentação industrial e sim a caseira? Já tive casos. Porque meu vizinho falou que quando tinha um parente, batia tal.
e eu não sou muito favorável, né? Mesmo porque se a gente não tivesse esse programa do governo federal e municipal, estadual, aí não teria outra opção, né? Mas nesse caso, mesmo porque se você pensar em bater lá todos os arroz, feijão, carne, legume, ali você não vai conseguir fornecer aquele volume, né? Muito volume, então não dá para fornecer tudo de uma vez. E fora o risco de contaminação, né? Essa pessoa tem que ter um liquidificador, pelo menos, ou um mixer específico só para isso, só para fazer dieta. As famílias não têm, né? É difícil ter. E teve caso também de pacientes que saem do hospital com a dieta integral, que eu oriento tudo, e os familiares falam assim, não, na hora que eu chegar em casa eu vou tirar, porque a comida de casa ele vai comer. E isso acontece. E aí só prejudica, né? Hã? Sim. E aí prejudica, sem contar que a dieta caseira também, se ela não for feita de uma forma adequada, entope, né? Causa várias obstruções e problemas, né? Ao invés de melhorar, regride, né? O estado nutricional do paciente. Sim. É assim mesmo. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer? Tem um comentário aqui, muito positivo, inclusive, da Thaisa, que ela gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar a equipe da Santa Casa, que ela passou por lá uma semana atrás, que ela fez uma cirurgia e ela foi muito bem cuidada. Obrigada. Esse é o nosso maior objetivo, né? Tratar com amor, né? Porque a gente sabe que um âmbito hospitalar já não é fácil, né? Ainda você... que eu sempre oriento minhas funcionárias. Se tá ruim para você trabalhando, imagine para quem está internado com dor, né? Ou vendo um ente querido sentir dor. Exatamente. Bom, não tem mais não tem nenhum comentário, não tem nenhuma pergunta. Temos nossa amiga Natália nos parabenizando. Essa foi minha companheira da primeira avaliação do paciente internado em ala de UTI. Sofremos juntos. Olha, mas eu também fiz estágio na Santa Casa e foi uma experiência muito grande, assim, a gente vê uma realidade totalmente diferente, né? E a gente não pode deixar muito o lado humano, assim, né? O coração falar, porque senão a gente fica com dó de todo mundo, chora o tempo inteiro, né? E não consegue atuar de fato. Mas é extremamente importante fazer estágio, principalmente na área hospitalar, porque mostra uma realidade totalmente diferente, assim, né? E cada dia é uma rotina diferente, são patologias diferentes, e isso só enriquece nosso conhecimento, né? Então, é muito gratificante. Eu também adorei fazer estágio na área hospitalar, foi muito legal mesmo. A Natália também foi minha parceira de estágio lá. Eu tenho um consultório, né? Eu atendo em consultório na clínica. Muitos dos pacientes que eu atendo em ambiente hospitalar, eles vão até a clínica, né? E a clínica de nutrição em si, eu não fico restrita a atender diversas, né, na área esportiva só, ou gestantes, né? Eu atendo uma gama de diferentes de situações, né? E principalmente na área hospitalar. Então, você vê, às vezes, um paciente que você deu alta no hospital, te procurar no consultório, numa condição bem melhor, né? E você dá continuidade nesse tratamento, né? Isso é muito gratificante, né? A nutrição move a vida das pessoas, né? Sem a alimentação, a gente não sobrevive. Então, é muito gratificante. Cada dia, eu vejo também o reconhecimento dos médicos, né? E quando eles indicam, né? Te indica profissionalmente para um paciente, você vê o quanto você fez diferença naquele trabalho conjunto com ele. Né? Sim. E assim, eu acredito que não só os médicos, mas a enfermagem também deu um espaço melhor para os nutricionistas trabalharem no âmbito hospitalar, né? Eles muito mais, né? Exatamente, assim, eu lembro que na época do estágio era bem restrito, a gente ia perguntar alguma coisa, às vezes alguns tipos de enfermeira, assim, nos respondiam mal, ou de repente nem respondia, mas tinha aqueles que eram um amor de pessoa, que nos explicavam, nos orientava, tal. Tem a Tati aqui, ó, que é aluna de nutrição e ela é enfermeira, inclusive é a enfermeira na Santa Casa.
E até comentei isso com ela, que antigamente os enfermeiros não davam espaço para a gente, eles não perguntavam, era como se nós estivéssemos ali para atrapalhar, né? E hoje a gente vê a mudança dos profissionais, que tem uma equipe multiprofissional mesmo, né? Uma junção de diversos profissionais em função da melhora do paciente. Isso é muito legal, muito gratificante também, né? Porque ali ninguém está querendo concorrer com ninguém, a gente quer a melhora do paciente, né? Então, isso acaba sendo Esse muito é o gratificante. Isso é muito gratificante. Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui, já que não tem perguntas. Gabi, gostaria de te agradecer mais uma vez, né, pela sua disponibilidade de tempo para estar vindo aqui falar um pouquinho da sua vivência, da sua experiência. Tenho certeza que foi muito importante, né, esses relatos, para a gente ter um pouco de noção, de ideia do que acontece dentro do âmbito hospitalar, que às vezes as pessoas acham que é uma coisa muito rotineira ou que é muito difícil, né? Mas nada como a persistência, a experiência, né, para fazer com que a Eles gente... acham traumáticos, né? Porque, como eu disse, na vivência do estágio, a gente pega um certo trauma. E às vezes acontece para algum aluno fazer uma avaliação, eles tremem, mas eu já passei por isso. E depois, com o tempo, você vai pegando um jeito, assim, algo tão simples, né? De se ser torna feito. natural, né? Porque é a sua rotina. Eu lembro que na época do estágio também, uma enfermeira me chamou para ver passar sonda. Eu desmaiei, eu apaguei, porque aquilo para mim foi um choque. Para mim, o paciente estava sofrendo, ele estava doendo, não sei. Eu sei que eu comecei a ficar branca e quando eu vi, eu já estava apagando já, né? Então, não esqueço disso, mas teve diversas experiências gratificantes de contato com o paciente, de ver melhoras, né? Porque é um período um pouco grandinho aí, acho que nós fizemos 3 meses de estágio, se não me engano, era o dia inteiro, né? Então, a gente conseguiu pegar bastante coisa interessante, a gente estava pegando um certo amor também pelos pacientes, né? Estágio é muito importante, ele complementa tudo que a gente vê em sala de aula, então é maravilhoso. Sim. Bom, então é isso. Muito obrigada mais uma vez, tá? Eu acho que foi bem esclarecedor e agradeço também a vocês que estão aqui nos assistindo, tá? E se depois vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente tá aberta a isso, tá bom? Muito obrigada, Gabi. Obrigada, viu, Obrigada a pessoal? vocês, Boa pessoal. Obrigada noite. pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.